No florescer e percurso deste mês dedicado ao estudo e meditação da Bíblia, somos convidados a deitar raízes profundas no livro de Josué, tendo como lema: O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Meditemos os relatos deste profeta. Inspirados por ele, busquemos a sabedoria para viver a fidelidade à aliança com o Senhor. No que tange ao capítulo 23, ele apresenta a conquista de toda a terra prometida como resultado de uma ação conjunta das tribos sob a chefia de Josué. O relato de Juízes 1 apresenta um quadro diferente. Aí se vê cada tribo lutando por seu território e muitas vezes sendo derrotada. Trata-se de uma tradição de origem judaica cujos elementos penetraram na parte geográfica de Josué. Esta imagem de uma conquista dispersa e incompleta está mais próxima da realidade histórica, a qual só se pode reconstituir de modo conjectural. A instalação no sul da Palestina foi feita a partir de Cádiz e do Negueb, sobretudo por grupos que só progressivamente foram integrados a Judá: os Calebitas, os Cenezeus e os Simeonitas. A instalação na Palestina Central foi levada a efeito por grupos que atravessaram o Jordão sob a guia de Josué e que eram formados pelos membros das tribos de Efraim, Manassés e de Benjamim. A instalação no norte é uma história à parte. As tribos de Zabulon, Issacar, Azer e Néftali estavam estabelecidas já desde uma certa época e não desceram ao Egito. Em Siquém elas aderiram à fé javista que o grupo de Josué trouxera e conquistaram seus territórios definitivos lutando contra os cananeus, que os tinham subjugado ou que os ameaçavam. Nestas diferentes regiões, a instalação se processou em parte mediante operações bélicas, em parte por uma infiltração pacífica e por aliança com os que anteriormente ocupavam o país. É preciso considerar como autêntico o papel de Josué na instalação na Palestina Central, desde a passagem do Jordão até a Assembleia de Siquém. Tendo em vista a data que foi indicada para o Êxodo, pode-se propor a seguinte cronologia: cerca de 1250, entrada dos grupos do Sul; a partir de 1225, ocupação da Palestina Central pelos grupos vindos da Transjordânia; cerca de 1200 a.C., expansão dos grupos do Norte. Meditemos, pois, o capítulo 7 do livro do profeta Josué. Mas os israelitas tornaram-se culpados de violação do anátema. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de coisas que estavam sob anátema, e a cólera de Adonai inflamou-se contra os israelitas. Ora, Josué enviou de Jericó alguns homens em direção a Rai, que fica perto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e explorai o país. Eles subiram para explorar Rai. Retornando a Josué, disseram-lhe: Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Rai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Subiram para lá, do povo, cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos homens de Rai. Os homens de Rai mataram cerca de 36 dos homens deles, e os perseguiram desde a porta até Sabarim, e na descida os derrotaram. Então o coração do povo desmaiou, e a sua coragem se derreteu. Josué então rasgou suas vestes, prostrou-se com a face em terra diante da arca de Adonai até a tarde, tanto ele como os anciãos de Israel, e lançaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Adonai, por que fizeste este povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo
bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós, para fazer desaparecer nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Meditação bíblica, seminarista José Paulo.